Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso podcast da Oncologia DOR, direto do Congresso Onco em Rio, realizado pela Oncologia DOR e Rede DOR, nossa 10ª edição. Estamos aqui para falar com o Dr. José Henrique Barreto. Ele é oncopediatra lá de Salvador, responsável pelo nosso serviço, e foi colocado aqui com uma missão enorme de falar doenças oncológicas na pediatria, um tema que para quem não mexe com criança, dói até o coração, a gente foge disso, né? E eu sei o quanto foi difícil juntar um grupo importante para poder trazer para cá, e ele, de uma maneira majestosa, trouxe um excelente grupo, a palestra maravilhosa, e a gente está aqui com uma discussão especificamente de uma coisa que a gente tem dificuldade de ver, mas a gente precisa de gente como o Dr. Barreto, que olham pelas nossas crianças e sabem ajudar no momento certo para que a gente possa brigar, lutar, atravessar essa doença que é tão difícil, não só para adulto, mas principalmente quando acomete crianças. Doutor Barreto, obrigado por estar assim com a gente, aqui com a gente. É um prazer estar aqui, podendo contribuir com esse congresso, que é extremamente importante, e também da gente conseguir congregar a oncologia pediátrica da rede no mesmo evento. Isso é muito bom. A gente está num movimento agora bastante importante, né? Eu participo tive a oportunidade de estar participando com o Dr. Paulo dessa estruturação nesses últimos 7 anos. E a gente vê uma evolução importantíssima do cuidado oncológico global do paciente adulto, que a gente era o foco inicial para a gente, mas dos últimos 2 anos e meio, 3 anos, talvez um pouquinho mais, né, principalmente com a sua liderança, a gente vê a importância de estruturar o cuidado do paciente pediátrico. E eu, ano passado, andei dando umas viajadinhas aí pelo Brasil inteiro. Eu entendo que os nossos melhores serviços estão realmente na Bahia e talvez em Sergipe, como exemplos de lugar que a gente tem isso bem estruturado, do diagnóstico, do acolhimento, do atendimento intra-hospitalar, do atendimento ambulatorial, e você é um dos grandes ícones desse processo. Como é que você está ajudando a gente dentro da rede para poder expandir esses serviços? E aí, já até peço ajuda aqui para o Rio de Janeiro, que a gente está olhando para isso agora. Exatamente isso aí. Veja só, na realidade foi uma situação meio... Assim, nós já vimos trabalhando juntos já há uns 30 anos na Bahia. Tá certo? Então, assim, quando a rede chegou, nós sentamos e dissemos a ele aqui, ó, nós queremos manter o nosso serviço como está, porque está dando certo, está indo direitinho, entendeu? Está um serviço já afinado. Então, se a gente mantiver do jeito que está aí, a gente consegue continuar dando uma qualidade de atendimento e aumentando a chance de cura dos nossos pacientes. Tá certo? Então, assim, a gente fica feliz que na oncologia pediátrica, de 80% dos pacientes cura, né? Então, de 10 a gente cura 8 pede 2, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente saber e, assim, ter um serviço estruturado é fundamental para isso. Fundamental para isso. Eu tenho conversado muito com o pessoal do Rio de Janeiro para poder a gente conseguir agregar. Eu trago sempre eles para dentro do congresso, entendeu? E converso com eles justamente assim, que a gente precisa, tanto o pessoal do hemato quanto o pessoal do tumores sólidos, no Rio de Janeiro eles dividem assim, lá a gente não. Lá nós somos oncohematologistas, tratamos todos os pacientes, né, de forma integral, mas o Rio é meio diferente. Hemato é hemato e onco é onco, e a gente tem tentado buscar, dialogar e buscar exatamente estabelecer, estreitar esses laços no Brasil inteiro. Convidei o Maranhão, mas o César não pôde vir, porque foi muito em cima da hora. A mesma coisa aconteceu em Aracaju, que eu convidei os 2 de Aracaju para estar aqui no congresso com a gente, mas eles já tinham compromissos antes e não puderam participar. Mas aí então saiu interessante, saiu bacana. Eu estou feliz com o resultado da nossa participação. Estou feliz que a gente está com sala cheia. Eu não esperava que, desde o primeiro momento, a sala estava cheia. Isso é uma coisa muito bacana, que mostra que, na realidade, assim, as pessoas têm olhado mais para a parte pediátrica, parte infantil, entendeu? Que é uma coisa que a gente sofre muito quando a gente trata da criança. Na realidade, a gente trata da criança e a gente passa a fazer parte da família. Sim. Da família.
Esse impacto que a gente tem, claro que na vida da criança, salvar 80% é espetacular, né? Mas esse impacto do contexto, do cuidado do paciente pediátrico, ele envolve demais a família, né, doutor Barreto? A gente tem que estar muito bem preparado. Nesta estrutura, fazer o diagnóstico e o tratamento talvez seja a coisa mais simples, mas gerenciar o entorno é o mais complexo. Me fala um pouquinho da sua experiência sobre isso. Habitualmente, nós temos famílias e famílias. Tem famílias que são fáceis da gente lidar e são famílias que são muito difíceis da gente lidar. Mas a gente tem que ter estrutura para poder contornar e resolver todas essas situações. Tá certo? Então a gente chega, a gente faz o primeiro acolhimento da família, a gente fala do diagnóstico, a gente fala, na primeira consulta a gente nunca fecha o diagnóstico do paciente, a gente faz a anamnese, a gente pede os exames, a gente avalia. Às vezes, quando a família já vem com o diagnóstico, ela já vem assustada, a gente, então, desmistifica algumas coisas lá, entendeu? Como é que ele faz. E para o segmento, a gente tem uma estratégia muito interessante. Nós criamos um grupo de WhatsApp com cada família, com os 4 oncologistas pediátricos de serviço, entendeu? E ali a gente trata qualquer intercorrência que tem, a gente orienta a família, tira daquele paciente. Cada paciente tem um grupo de WhatsApp com nossos 4 oncologistas pediátricos para a gente falar das questões emergentes, das questões urgentes ali, porque as outras coisas são esclarecidas na consulta física, presencial, entendeu? E a gente senta e conversa 10 vezes se for necessário para esclarecer tudo aquilo ali. Então a gente tem uma relação, em geral, a gente consegue estabelecer uma relação muito boa com as famílias, mesmo aquelas famílias mais difíceis, aquelas famílias que chegam incrédulas no diagnóstico, no tratamento, na equipe, entendeu? Porque é difícil um médico que vai dar, eles chegam pensando na sentença de morte. A gente tem que dizer que não é assim, que câncer infantil não é desse jeito, entendeu? Então, assim, a gente tem um trabalho muito interessante e, assim, voltado para o paciente e para a família também. E como é multidisciplinar, em geral, a gente envolve as outras, né, psicologia, fisioterapia, o paliativismo já desde cedo, entendeu? Que é para poder, então, fechar esse acolhimento. Esse acolhimento. E para, quando a gente precisar usar paliativismo, a família ficar sabendo que não é terminalidade. Paliativismo também é para dar conforto. Conforto para a família. Vocês estão muito mais avançados, que é impressionante do que a gente vê, às vezes, na oncologia adulta. A gente viu muito avanço na oncologia em termos de tratamento diagnóstico por adulto. Para a pediatria, isso está acompanhando dessa forma também? Tá. Assim, a gente está acabando de comentar a nossa mesa exatamente sobre isso aí, sobre esses avanços. Tá bom? A gente não tem os mesmos avanços que a gente tem em adulto ainda, porque a gente sabe que primeiro as drogas elas têm que funcionar em adulto para depois passar a pediatria. Exatamente. Né? E aí, assim, em pediatria a gente tem bem na questão das linfoproliferativas, a gente tem terapia-alvo, a gente tem CAT-cel para isso aí, que é bom. E para alguns tumores sólidos também a gente tem acompanhado, nós temos entrado em estudos de pesquisa, justamente para poder a gente torcer para que essas mudanças aconteçam. E usamos, quando necessário, esses terapia-alvo, né, ou imunoterapia também, a gente usa bastante, quando necessário. E assim, a gente tem acompanhado essa evolução e estamos torcendo para que melhore cada dia que passa. Um dia a gente espera tratar o paciente com terapia-alvo mais do que com quimioterapia. Que seria o ideal, né? Mesmo seria o ideal. Colateral, Exatamente isso. Coisas. Mas eu acho que a gente vai chegar lá em breve. Tomara. Isso aí. Ô Barreto, eu sei que você tem uma palestra agora. Quero te agradecer especificamente, primeiro, pelo trabalho que você faz. Segundo, pela construção dessa parte do congresso que é tão importante. Não é à toa que a sala estava cheia, tem muita curiosidade, tem muito aprendizado para a gente ter. Eu consegui ver um pouquinho ontem, porque eu estou aqui fazendo podcast, mas gostei do que eu vi. Mas vamos bater um bate-papo depois, que eu quero entender um pouco melhor da estruturação, porque é para a gente poder fazer um copia e cola. Pronto. Que eu acho que as coisas boas a gente tem que copiar rápido. É isso aí. Então, te agradeço. Obrigado por ter vindo pelo congresso, obrigado pelo seu trabalho de novo. E que o ano que vem a gente esteja fazendo isso de novo aqui, batendo esse papo. Com certeza. Eu fico em cima. Sem ser em cima. Vamos terminando aqui mais um episódio do nosso podcast da Oncologia DOR. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um abraço.